Informação garante que o Corinthians está muito próximo de anunciar um novo acordo milionário pelos Namir Whites da Neoquímica Arena. Meia Rodrigo Garro deverá iniciar essa semana o processo de transição do departamento médico para o campo, avançando na recuperação da sua lesão. E o auxiliar técnico do Timão, Lucas Silvestre, explicou a ausência do atacante Thales Magno na vitória do Corinthians sobre o Mirassol por 3-0 na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. O vídeo de hoje é um oferecimento da Golcase. Dia das Crianças chegando e na Golcase você vai encontrar uma variedade enorme de produtos do nosso timão para presentear o seu mini torcedor. Na Golcase você encontra garrafas térmicas, mochilas, capinhas para celulares, uma variedade enorme de capinhas para celulares. E você também encontra produtos de várias coleções como Disney, Harry Potter, uma variedade gigantesca de produtos que você só encontra na Golcase. E o que é melhor, todos os produtos são oficiais licenciados do Timão. Cada compra que você faz, parte do valor volta para o nosso Corinthians. Então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou abra o link que está na descrição do vídeo e use o cupom CAPITA para você ter descontos exclusivos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as explicações do auxiliar técnico do Timão, Lucas Silvestre, pela ausência do atacante Thales Magno na vitória do Timão sobre o Mirassol. O Corinthians venceu o Mirassol na noite do sábado, 4 de outubro, por 3-0 na Neoquímica Arena. E para essa partida o Corinthians teve alguns desfalques, jogadores lesionados. O André Carrilho, lesão ligamentar, Rodrigo Garro tratando lesão muscular na panturrilha, André Ramalho, estiramento muscular, também o Charles com dores no joelho. Esses atletas foram ausências devido às suas lesões. Outro jogador que ficou de fora da lista dos relacionados, absolutamente fora dessa partida contra o Mirassol, foi o atacante Thales Magno, sem ter tido nenhuma lesão, sem estar suspenso. Depois do jogo, em entrevista coletiva, o Lucas Silvestre, que substituiu o Dorival Júnior, que cumpriu suspensão, ele acabou explicando a ausência do Thales Magno. Vamos para as palavras dele. O Thales, depois das últimas partidas dele, sentiu um pouco. O nível de treinamento dele não foi o mesmo nesta semana. Então, achamos importante dar uma pausa, refrescar a cabeça. O Lucas Silvestre acabou colocando como motivo a ausência do Thales Magno, mas pelo fato psicológico mesmo, o jogador acalmar. Ele também garantiu que o Thales não está fora dos planos da comissão técnica e que em breve estará de volta. A minha opinião quanto a essas explicações do Lucas Silvestre para a ausência do Thales Magno é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que está por empréstimo, teve um início de temporada totalmente promissor. Aquele início do Corinthians no Campeonato Paulista, nós tivemos o Thales Magno como o principal atacante. O Thales Magno tem 5 gols nessa temporada, 4 gols foram marcados naquele início de Campeonato Paulista. Tanto é que quando o Thales não era titular, muitos de nós criticávamos o Ramon, que não dava uma sequência para o Thales. Mas é impressionante o tanto que o Thales caiu de produtividade nesses últimos meses. Parece que se transformou em outro jogador. Não consegue mais ter a importância que ele tinha no início do ano. Infelizmente é um jogador que só vem regredindo. Ficar de fora da lista de relacionados, ficar de fora do jogo, eu particularmente não sei até onde isso pode ser benéfico, mas fato é, do jeito que as coisas estão, o Thales está vivendo os seus últimos meses com a camisa do Corinthians, é um atleta caro que pertence ao Grupo City,
para o Corinthians ter o jogador no ano que vem, teria que negociar novamente, e isso eu acredito que não será feito devido ao desempenho do atleta, a não ser que daqui para frente ele mude muito e se torne novamente aquele jogador que ele foi no início da temporada. Mas para mim, o Tales está caminhando mesmo para ir embora do Timão no final da temporada. E agora vamos falar sobre Rodrigo Garro. O Corinthians já começa a fazer planos para o retorno do nosso camisa 8, o Garro, que é o principal construtor de jogadas do Corinthians. Rodrigo Garro acabou sofrendo uma lesão muscular na panturrilha no dia 13 de setembro, em jogo no Rio de Janeiro contra a equipe do Fluminense, Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro sentiu no aquecimento daquela partida e desde então vem sendo ausência. Teve diagnosticado uma lesão de grau 2 na panturrilha, o atleta vem tratando e o Corinthians já começa a fazer as contas para o retorno do jogador. Depois da vitória contra o Mirassol, o Lucas Silvestre foi perguntado sobre a previsão do Rodrigo Garro e ele falou que o Garro, a partir dessa semana, iniciará a transição, ou seja, o Garro deixará o departamento médico, a parte interna do CT, e passará a fazer os primeiros trabalhos com bola. Então estamos falando de um jogador que já começa a ter avanços na recuperação da sua lesão. Mas e o retorno? E a previsão do retorno do Rodrigo Garro? Agora entraremos na data FIFA. O Corinthians terá compromisso somente dia 15 contra a equipe do Santos fora de casa. Então o Corinthians terá aí mais 10 dias para continuar trabalhando essa recuperação do Rodrigo Garro. Pelas informações que chegam, o Corinthians já quer ter o Rodrigo Garro no jogo contra a equipe do Santos, mas absolutamente que não vai forçar nada, porque essa lesão demora de 4 a 6 semanas para recuperar. Então o Garro vai completar 4 semanas no jogo contra o Santos. Então o Corinthians prepara o Garro entre a partida contra o Santos ou o Atlético Mineiro dia 18 ou a equipe do Vitória no dia 25, mas absolutamente que os principais planos da diretoria do jogador é ter o atleta 100% para a decisão na Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro. Então o Garro deve voltar entre os dias 15 e dia 25, claro que ainda não tem nada garantido, tudo vai depender da evolução do jogador nesses próximos dias. A minha opinião quanto ao Corinthians estar fazendo as contas para o retorno do Garro é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador com característica diferente. O Garro é um atleta diferenciado. O Garro é aquele jogador que impõe muita raça e determinação dentro de campo, claro, em conjunto com a sua alta técnica, um passe diferenciado, um jogador que bate muito bem na bola, mas infelizmente nessa temporada 2025 vem sofrendo, o Garro ficando de fora por vários jogos, um Garro contrário que nós tivemos na temporada passada. No ano passado o Garro foi o jogador que mais entrou em campo. Então é importante já o Garro estar na transição, é importante o Garro já iniciar os trabalhos dentro de campo. Quando o Lucas Silvestre fala que o Rodrigo Garro já vai iniciar a transição, para mim é uma excelente notícia sobre o jogador. Estamos falando de um atleta, volto a dizer a vocês, é muito importante. E eu particularmente não gostaria que de repente o Garro forçasse em alguma coisa e que o Garro até poderia ter um período ali maior, de repente de uma semana, para ele voltar 100% e aí ter uma sequência boa. Mas o fato dele já iniciar a transição é uma excelente notícia, está prestes a voltar. Quem sabe ele já não volta contra o Santos, mas o Corinthians trabalha para ter ele, volto a dizer, entre o jogo contra o Santos ou o jogo contra o Vitória do dia 25, mas o Garro já iniciando a transição é uma excelente notícia. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre informação que garante que o Corinthians está muito próximo de fechar um novo acordo pelos number rights da Neoquímica Arena e ainda que poderá receber 300 milhões de reais em adiantamentos, conforme estamos acompanhando. A diretoria do Corinthians, departamento de marketing, vem trabalhando forte para atrair novas receitas, atrair dinheiro novo, já que a situação financeira do Timão ela é bastante complicada. Estamos acompanhando todos os casos envolvendo
transfer ban. Corinthians, por exemplo, já está com transfer ban pela compra não paga do zagueiro Félix Torres. Tem que pagar 40 milhões de reais ao Santos Laguna para poder voltar a fazer contratações a partir da próxima janela. E também já temos outra condenação do CAS, 45 milhões que tem que entrar em acordo com o Rojas. O Corinthians tem praticamente um mês para se acertar com o meia paraguaio, ou será mais um transfer ban. Lembrando que, além da punição de não poder contratar, se começar a acumular transfer bans, novas punições, novas sanções poderão ser implantadas. E aí fala-se em perder pontos e também, em último caso, mas é difícil acontecer, tanto perder pontos, também a questão envolvendo rebaixamentos. Mas claro, o Corinthians precisa de dinheiro, precisa entrar receita. E se tem algo que a diretoria trabalha como esperanças para trazer novas receitas, é tentar vender os dummy rights da Arena, que atualmente está com o grupo Ipera-Pharma, chama Neoquímica Arena, mas desde o dia 1º de setembro, a multa caiu de 130 milhões para 70 milhões de reais, então a diretoria do Corinthians vem trabalhando para fechar um novo acordo. Eu já falei para vocês que o sonho da diretoria do Corinthians é fechar esse novo acordo pelos dummy rights na casa de 900 milhões de reais, mas claro, aceita-se a negociar por menores valores. Corinthians fechou em 2020 com o grupo Ipera-Pharma por 300 milhões de reais, então vender um novo dummy rights é a esperança do Corinthians, além, claro, do patrocínio master de atrair novas receitas, e temos novidades sobre isso. Pelas informações do Benja, em seu programa, o Domingou com Benja, o Corinthians já tem conversas bem encaminhadas para fechar um novo acordo pelos dummy rights da Neoquímica Arena, que está muito próximo de anunciar. Segundo as palavras dele, as conversas estão tão bem encaminhadas que o Corinthians pode receber um adiantamento na casa de 300 milhões como parte do novo contrato, destacando que a empresa, possível empresa responsável pelo novo acordo ainda não foi revelada, mas a expectativa é de que o anúncio oficial aconteça em breve, representando, claro, um reforço financeiro importantíssimo para o Corinthians. Então, segundo o Benja, seu programa Domingou da CNN, o Corinthians está muito próximo de anunciar esse novo acordo pelos dummy rights da Arena. A minha opinião quanto a essa informação do Benja é a seguinte, uma informação muito importante. Estamos falando de uma informação que coloca como praticamente fechado esse novo acordo pelos dummy rights da Neoquímica Arena, que hoje se chama Neoquímica Arena, dummy rights da Arena, e ainda com um adiantamento de 300 milhões de reais. Então, quais serão os valores? Você receberá um adiantamento de 300 milhões de reais? Será que estamos falando do dobro do valor atual, que são 300 milhões? Ou será que o Corinthians fechou 700, 750, 800? Ou os 900 milhões que eu falei para vocês, que sempre foi o sonho da diretoria do Corinthians? Fato é, trabalha-se para que isso aconteça. Estamos falando aí de uma informação bombástica, algo que pode mudar totalmente os rumos financeiros do Corinthians para os próximos meses, porque se você receber um adiantamento de 300 milhões de reais, e aí, claro, não sei como seria esse adiantamento, absolutamente deveria ser parcelado, mas você já teria garantias de dinheiro entrando e ir resolvendo as pendências, principalmente essas que eu falei para vocês, de dívidas na FIFA e tudo mais. Então, estou falando aqui que já fechou? Não, estou repassando uma informação do Benja e eu, como torcedor, torço para que realmente seja verdade, mas claro, de repente recebe 300 milhões de adiantamentos e o acordo total 400, 500 milhões de reais, aí não compensa. Então, absolutamente que se fechou, realmente a diretoria deve ter fechado por bons valores. Vamos torcer, uma informação bombástica, uma bomba do domingo, uma informação muito importante, tomara mesmo que o Corinthians esteja próximo desse anúncio, conforme o Ben já falou. Eu, como torcedor, estou torcendo muito para que sejam, claro, ótimos valores. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Lucas Silvestre sobre o Thales Magno? Será que realmente o Thales voltará? E quanto ao Rodrigo Garro, já vai iniciar o seu processo de transição
para o retorno. E quanto essa informação bombástica do Benja de que o Corinthians está próximo de anunciar um novo acordo pelo Damir White da Arena, ainda com adiantamento de 300 milhões de reais. O que vocês têm a dizer sobre isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!